Meu Deus, tem muito espetáculo aqui, não dá pra dizer qual que eu quero agora. Ai, eu tô tão empolgada. Não, e é espetáculo que você viu. É em teatro, é na Na rua, exatamente. Olha esse Anima Rua de formas animadas, eu quero assistir já. Não, gente, lindo. E esse Fringe, ó, olha que chique já a definição. Programações especiais que apresentam os conceitos, temas ou repertório propostos por coletivos de todo o Brasil para reflexão sobre a produção de artes cênicas e contemporâneas. Chique, né? Chique. E sabe o que é mais chique ainda? A gente receber a coordenadora aqui no Arte Eu Cultura. também acho chiquérrimo. Seja bem-vinda a mais um Arte Cultura. Hoje a gente está em clima teatral. Exatamente, hoje a gente recebeu Hannah, coordenadora do Fringe, uma das principais mostras do Festival de Curitiba, que começa daqui 2 semanas. Então não sai daí, logo mais, depois da vinheta a gente começa. Hannah, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, gente. Seja muito bem-vinda ao nosso Arte Cultura. Obrigada. Uma honra te receber ainda mais tão perto do festival, que tá aquela loucura de agenda, né? Pra Sim. lidar com tudo. Mas, Hannah, conta pra gente, como que você chegou no teatro? Como que começou esse contato seu com as artes? Eu sou do interior de São Paulo, lá de Pindamonhangaba, Olha só! lá no Vale do Paraíba. E cresci, assim, em uma família que, por sorte, meus pais meio que obrigavam a gente a ter que fazer alguma atividade extracurricular. Então, eu e a minha irmã, a gente ficou na música por muitos anos, até que eu decidi fazer teatro, porque parecia que as crianças eram mais felizes do que eu na música. E aí, comecei no teatro aos 8 para 9 anos, lá em Pindamonhangaba, em Taubaté. E de lá para cá, só me aprofundei, assim, né? Aí fiz um curso técnico lá, então me formei como atriz, ainda em Taubaté, e vim para Curitiba para fazer faculdade. Sou formada em licenciatura em teatro na Unespar, e aí nunca parei de estar na área. E realmente nunca parou, né? Porque hoje em Nunca dia parei. você é mestranda na UDESC. Isso. Em que sua pesquisa foca? Ai, teatro de rua, sim. Olha só, teatro de Sim. Tenho um grupo de teatro que chama Grupo Olho Rasteiro. E aí a gente fundou ele em 2014 com foco em espaço público. Então, 10 anos depois de terminar minha graduação, resolvi voltar para a academia e aí a minha pesquisa tem a ver com a preparação do corpo de atores e de atrizes para o espaço público. Que legal. Então, é Que é bem voltada para completamente isso. diferente, né? A gente pensa que não, mas você tá numa caixa preta, né? O que a gente fala que é o teatro ali, propriamente dito, é uma coisa. Agora, na rua, o rolê é completamente outro. Conta pra gente como que é essa diferença. É que são especificidades, assim, né? A quantidade de interferência que a gente tem, de estímulo que a gente tem na rua, é bizarramente maior do que quando a gente está no palco, né? E isso tem a ver desde sol, por exemplo, de coisas climáticas, Nossa, verdade. quanto as pessoas que estão habitando aquele espaço, né? Ou que às vezes moram ali, onde a gente está atuando, ou que querem interferir no espetáculo. Então, é um corpo que tem que estar preparado para adversidades, assim. Eu diria até que acho que ator de espetáculo de rua é quase um improvisador. Porque tem ali, ó, toda hora. Toda hora. E como que surgiu essa proximidade com o espetáculo, com o Fringe no teatro? Meu Deus, travei! No Festival de Teatro de Curitiba. Então, eu vim para cá em 2011 para fazer a faculdade. E a primeira coisa, assim, logo, sei lá, a gente começou a aula em fevereiro, em março, a faculdade para, né, uma semana para a gente conseguir acompanhar o festival. Então, foi assim que eu tive o meu primeiro contato com o festival como público, assistindo espetáculos do que hoje é a Mostra Lúcia Camargo, né, antigamente não tinha esse nome, nas ruas, porque sempre a de abertura era na rua, sempre tinha alguns espetáculos, né. Então, comecei no Movimento Sem Ingresso, acompanhando como estudante raiz, assim, o festival. Em 2014, comecei a participar como atriz. Então, o meu grupo começou a se inscrever também no Fringe, em espetáculos de rua. E aí, desde lá, a relação vai aprimorando, né? Primeiro como atriz, depois como produtora.
fui coordenadora de rua no ano passado e esse ano coordenadora Do Fringe. do Fringe. O medo já na voz dela. Como que é essa responsabilidade agora pra você? Nossa, é enorme, né? Porque o Fringe é o maior produto, assim, do festival, né? Em quantidade, em espaços administrados. Então, é muita gente e muita responsabilidade, né? Sim. Então, a gente trabalha muito para que as companhias que vêm para cá tenham a melhor experiência. Aí, eu, como atriz, né, que já tive muitos anos do outro lado, tenho esse compromisso, assim, de fazer uma experiência muito boa para as companhias e para o público. Sim. E aí, quero que o povo esteja na rua, que vá acompanhar nos Sim. espaços fechados. E você tá há 10 anos também à frente, né? Muito tempo. E Como que- em vários setores. Em vários né? setores, exato. Como que foi pra você essa evolução do Fringe, especificamente de toda essa trajetória? Como que você acompanhou isso? O Fringe mudou muito, né, É. nos últimos anos, assim. Eu lembro, eu tenho uma amiga, Elaine Roberto, que ela foi coordenadora do Fringe muitos anos atrás. Ela era minha colega da faculdade. E antes, esses, sei lá, 35, 40 espaços do Fringe eram todos administrados pelo Fringe. Nossa. Então, o cronograma, a grade, era uma coisa, assim... Aquela folha de engenheiro, né? Aquela que folha deve de... ser- você abre na mesa e vê o que dá para fazer. Solta o assim. papiro. Aham. Então, antes era uma loucura. E aí, com o tempo, as coisas foram se organizando de uma forma melhor. E esse ano, já faz 3 anos, né? Esse é o 3º ano que a gente está com essas 3 frentes dentro do Fringe, que são as mostras, os espetáculos de rua e o circuito independente. Então, a gente consegue dar uma atenção melhor para cada um desses segmentos, assim, dentro do Fringe. E a coordenação respira um pouco mais. Assim. Com certeza. Muito obrigada, Elaine, por ter passado por isso antes de mim. Então, acho que hoje Porque o também Fringe... é um processo evolutivo, né? Primeiro da você forma- começa, depois Você você melhora. melhora. E é um processo evolutivo mesmo, né? De entender o que a gente consegue dar, o que as companhias estão solicitando também. Então, acho que é uma eterna via de mão dupla, né? Uhum. A gente já tem algumas coisas que pensam, pro ano que vem, acho que isso aqui Dá pra fazer. já dá para melhorar, já dá para fazer. Então, a gente vai vivendo o festival, já anotando no caderninho Aham. tudo que a gente quer de mudança para o Legal. próximo ano. Bom. Assim. E é Então, muita coisa, né? É muito grande, tem que estar com o caderninho ali do lado mesmo. Sim. E eu fiquei curiosa, acho que eu gostaria mesmo de saber a definição do que seria a diferença da mostra, dos espetáculos, das oficinas, porque eu acho que é interessante, né? Por exemplo, às vezes eu via, qual que é a diferença de uma mostra e do espetáculo? Não acaba meio que batendo sendo a mesma coisa? é a mesma coisa, mas não é. Assim. Dentro do Fringe, a gente tem as mostras, que elas são cadastradas dentro de um conceito, assim. Então, esse ano a gente tem, por exemplo, mostras de repertórios de companhias longevas, né? Tipo o Cemitério de Automóveis, que está comemorando 43 anos. O coletivo Du, de Salvador, que também está comemorando 15 anos, se não me falha a memória. Então, eles vêm já com uma mostra de repertório. E aí a gente tem outras mostras que são através de um conceito. Então, mostras, por exemplo, lá de Londrina, que trouxe 5 solos diferentes. Então, a gente acompanha solos de companhias diferentes da mesma região. O Anima Rua, que daí é bem específico, né, de teatro lambe-lambe e formas animadas. Inclusive, esse ano tem uma coisa muito especial no Anima Rua, Ai, que legal. que é a Denise, que é a criadora que difundiu, assim, o teatro lambe-lambe no Brasil. Ela vai estar aqui. Ela vai ter um bate-papo e tal. Então, pra gente tá bem especial esse ano o Nossa, Anima sim. Rua. Então, as mostras, elas têm um conceito. Quando a gente vai assistir, a gente já sabe que ela faz parte de algo maior. Temática. Os espetáculos de rua e do circuito independente são espetáculos de repertório das companhias. Então, elas escolhem 1, 2, 3 para apresentar sem estar dentro de uma mostra com um conceito fechado. Né? Interessante ver essa diferença e esse trabalho, né, de curadoria que também tem que ter entre esses dois espaços, assim, Sim. diferentes de ocupar o teatro, né? Sim. Porque
é isso, né? A mostra tem o conceito, mas ela também não fica só no espetáculo, né? A Sim. gente daí tem várias outras ações, tem encontros críticos, tem oficinas. Exato. Como que é esse trabalho para vocês? Dentro do Fringe, as mostras normalmente elas podem cadastrar ações formativas. Então, mesa redonda, bate-papo, oficina. Isso vai muito do que a companhia quer oferecer. A gente aceita tudo, né? Até porque tem público para tudo, assim, né? Desde oficina de palhaçaria até mesa redonda para falar sobre a política cultural no nosso estado. Então, a gente acata tudo que vem. Mas dentro do festival existe o Interlocuções, né? Que também é uma ação formativa bem focada, assim, né? Em oficinas, bate-papos, e aí tem que ler tudo, gente. O guia aqui, ó. Essa revista. Não sei quantas páginas aqui, que olha, é literalmente uma revista que tem muita coisa. Exato, aí Você tem senta que e lê ler. o dia inteiro. Ler com carinho para ir selecionando. Com a agenda ao lado, já vai colocando ali no Tem que cronograma. Tem que ser. E aí esses encontros críticos, assim, né? Tem muita oficina para ser crítico teatral, que é uma especificidade, né? Exato. Uma coisa que a exatamente. gente não aprende facilmente. Exato. Eu sempre fico maravilhada com a grandiosidade do festival, mas agora falando até do Fringe, a grandiosidade do Fringe por si só. Porque a gente fala do festival e o festival é imenso. Mas as suas partes que formam o festival também são imensas, também são um universo. Olha, vocês também recebem pessoas do país inteiro. Vem companhias de fora também, que se você olhar aqui, você vê. Tem os temas, o cuidado de... Vamos cuidar, por exemplo, das companhias que já estão há muito tempo no mercado. Vamos trabalhar esse tema. Mas também aberto para... Você não quer trabalhar sobre esse tema, você quer vir apresentar o seu espetáculo, tipo, venha também e assumir a rua. Gente, é maravilhoso. Não é à toa que é o maior da América Latina, né? Exato. E é aquela coisa, né? Quando a gente tá vivendo essas 2 semanas... Cara, a energia da cidade é outra. É impossível. É incrível. Eu gosto muito justamente por conta disso. Cara, você sai, você vê teatro acontecendo nos lugares mais inusitados. Nada como andar na rua e ver, tá rolando um espetáculo ali. Deixa eu ficar aqui. Legal. Exato. O que é isso aí? Festival de teatro, legal, deixa eu pegar aqui meu guia. E tem esse ar, sabe? Essa coisa, essa energia gostosa, assim, que o restante do ano não tem. Não, é muito diferente. Tipo, você tem os espetáculos, você tem outros festivais, mas não é. O Festival de Curitiba ele tem uma energia diferente. É mágico. Sim. E principalmente pela essa versatilidade de público, né? Eu acho que a gente ocupa a cidade, né? Aí eu que estudo espaço público, assim, a gente até fala muito que a cidade só pode ser ocupada por temáticas, né? Então, no Carnaval, a gente pode ocupar a cidade, está liberado. No Natal, principalmente aqui em Curitiba, a gente pode ocupar a cidade porque está liberado. E aí eu acho que o festival entra como um... Nem todo mundo sabe que está liberado, mas está liberado a ocupar a cidade, né? Sim. Então, acho que muitas pessoas são pegas desprevenidas, assim, de não sabe que está acontecendo o festival. Sim. De repente, é muita gente andando na rua, porque vem muita gente de fora, né? Então, o Fringe mesmo, boa parte dos espetáculos de rua, acho que 75% são de companhias de fora de Curitiba. Das mostras também, a gente tem 3 mostras aqui da cidade, as outras são de fora. Então, começa a lotar a cidade e a gente vai esbarrando, né? Em espetáculo aqui, ou em uma fila acontecendo na frente de um teatro. E aí, bololô. a gente é contaminado pela energia. Exatamente. O lugar que nem sabe que tem teatro fica tipo... O que é aquela portinha? Sim, eu né? acho isso incrível. Às vezes é uma portinha, não é nada. E aí você entra, tem um espaço, uma peça acontecendo, uma performance. E é muito legal porque eu, esse ano, descobri alguns espaços culturais que eu não sabia que existia, assim. Quando eu fui ver, assim, o endereço era a rua da minha casa, eu fiquei, mas, gente, eu fui na minha rua. E, então é muito legal que a gente vai descobrindo espaços, né? Que máximo. E E de uma pessoa ativa no festival. Exato. Da área. Exato. Então, uma coisa que eu acho muito legal também desse movimento é que daí descentraliza, né? Porque daí as pessoas falam, mas eu não vou sair, eu trabalhei o dia inteiro, tem espetáculo à noite, mas é lá no centro, como é que eu vou pra lá?
Não, daí você olha, tipo assim, 3 quadras Sim. na tua casa, já tem um Sim. lugar que tá acontecendo. Então você pode ir e curtir teatro. Né? Isso é muito legal, assim, o Fringe também ocupa o Teatro da Vila, que é lá no SIC, e a gente vai para 3 regiões metropolitanas também, Que bacana. que é Campina Grande do Sul, Campo Nossa. Largo, São José dos Pinhais. E expandiu esse ano, né? Esse ano Expandiu. passado, se eu não me engano, era uma região metropolitana. Daí agora já está em 3. É. E é lindo ver Uhum. essa A expansão gente vai tentando alcançando. aumentar, né, a quantidade de espetáculos. Campina Grande do Sul, por exemplo, é um sucesso. O José Antônio, que cuida lá em Campina Grande, ele sempre fala, Hannah, tem que ter mais, porque a gente leva todo mundo da escola. Tem que ter espetáculo à noite, porque daí os pais ficam me cobrando porque os filhos viram, eles não viram. Então a gente fica nessa matemática de como Volta o contribuir. papiro. Assim, Volta pro papiro. que não volte. O desespero da produtora vendo o papiro. Mas aí a gente fica nesse interesse também, já que é um interesse deles, vamos mandar mais Sim. espetáculo, né? Vamos Tem demanda. ver né? como é que a gente faz para chegar até lá. Legal. Adorei. E Bom, agora? Agora a gente vai pro nosso primeiro quadro, que é o Ping Pong. Ai, Bom, vamos lá. Você vai nos responder com a primeira coisa que vier na cabeça. É rápido. tá. Preparada? Acho que sim. Beleza. Papel dos sonhos. Ixi. Já começa errado, né? Já não sei. Acho que todos. Queria fazer de tudo, sabe? Quando alguém fala, você já fez uma rainha medieval? Já fez um animal? Já. Tudo. Já fiz de tudo. Conceito de atriz, né? Viver tudo. Um diretor ou diretora que você adoraria trabalhar. Acho que tem 2 que poderiam me dirigir juntos, inclusive. tudo. É o Júlio Maciel, do Grupo Galpão. Ele que dirigiu o Tio, que é meu espetáculo preferido na vida do Grupo Galpão. E que vai ter uma montagem esse ano de um grupo lá da Unicamp, assim, Que legal. do Tio, lá no Palco Ruínas. Então, o Júlio Maciel, acho que é meu primeiro. E a segunda é a Vanécia Gomes, que é uma atriz, diretora, ela faz parte do Teatro de Caretas, lá de Fortaleza, e ela é genial. Ambos trabalham com rua, pra mim ia ser Nossa, assim, ó, tudo. impecável. Vai acontecer. Vai, né? Tá Vai aí, acontecer. é Exato. possível, é possível. Uma rua em qualquer lugar do mundo que você gostaria de ver o Fringe se apresentar. Todas, Ocupando todas, tudo. Opa. todas as ruas, todos os espaços, virar uma lista telefônica. Aumentar isso. Todas, todas. Se fosse ficar presa dentro de um espetáculo de teatro, qual seria? Ai. E agora? Acho que o Reino do Alto do Sol, que é do... Como que é o nome agora? A Barca dos Corações Partidos. Veio no festival, uns anos atrás, de uns caras de São Paulo que se encontraram para fazer um musical e criaram um grupo. É uma peça toda baseada em histórias do Suassuna. Ai, É que lindo. impecável. Impecável. Tudo. Gostei. Moraria nessa. Eu moraria no universo Ariano Suassuna, né? Nossa, Incrível. completamente. Vou te visitar. Uma palavra que define o Fringe. Diversidade. Tudo. Um legado que você deseja deixar no teatro. Ai, acho que é um lugar de brincadeira. Que Olha, é eu um, gostei. Gostei. Acho que isso para mim é o mais caro no teatro, que é um lugar de jogo, de criança interior, de se jogar. De viver uma De experiência, viver. né? É. Tudo. Gostei. Uhum, Achei poético. Você achou? Acho que é um bom legado, assim, de todos nós artistas, que acho que é um jogo, né? Uma troca com o público, com tudo. Eu gostei, pegando essa poeticidade do brincar, da diversidade. Acho que essa é muito uma característica do Fringe e que vem do fato de não ter necessariamente uma curadoria fixa. Como que você vê essa diversidade sendo influenciada nas apresentações? Eu acho que como a gente não cria uma temática específica em que a pessoa tem que seguir,
ou a gente não limita no sentido de, tem que ter tantas horas de espetáculo, o mínimo é tanto, ou é até tantos integrantes. A gente, como não coloca nenhum limite, eu acho que as pessoas se sentem muito contempladas de cadastrar o que elas acreditam que é a arte delas, assim, né? Gostei. Então, nesse sentido, vem de tudo, né? Abre de espaço, todos os né? lugares, abre espaço. Então, a gente tem desde performances bem minimalistas, assim, até espetáculos grandiosos, musicais, porque acho que é o que cada um acredita como arte, e o Fringe está aberto para receber tudo, né? A gente dá um jeito de organizar o local ideal para que isso possa acontecer da melhor forma, assim. E o Fringe, o nome Fringe em si, né? Tem muita inspiração dos festivais europeus e tal. Sim. Foi uma inspiração direta? Como que foi o surgimento do nome, do conceito do Fringe? É diretíssimo. Tem o Fringe de Edimburgo, que é o pai, assim, do nosso Fringe. Ele iniciou lá na década de 40 como uma mostra paralela ao festival de teatro que tem lá na Escócia, né? Então, eram os espetáculos mais grandiosos, com artistas famosos que iam. E aí surgiu o Fringe como uma possibilidade dos artistas menores, no sentido de visibilidade, né? Poderem apresentar o seu trabalho. Então, começou como uma ação coletiva mesmo dos artistas de irem até lá. Hoje em dia, o Fringe, lá de Edimburgo, ele tem até uma comissão, assim. Eles têm uma organização para fazer vaquinha, para juntar dinheiro para as pessoas de outros países, outros lugares irem até lá. E lá é gigantesco, tem tipo 300 lugares. Que tem espetáculo todos os dias. A nossa revista, ela é uma filha também da revista de lá. Que legal. Só que a de lá é um pouco mais grossa e ela é bem lista telefônica, assim. Lá na produtora a gente tem uma de Edimburgo, quando a Fabiola, né, nossa diretora, foi lá visitar, conhecer. Então, ela tem, assim, um quadradinho para cada espetáculo, por comédia, drama, por gênero. Então, é uma ligação direta. Aqui, o nosso Fringe é um pouco menor, até para a gente dar conta, assim, né, dessa administração, porque lá os bares, por exemplo, se cadastram para receber espetáculo. Então, tem espetáculo em todos os lugares. Aqui, esse ano, a gente volta a ter espetáculo em bar também, lá no Nina, vai ter um espetáculo. Então, a ideia é puxar um pouco o que acontece lá para nossa cidade, né? Claro que em proporções diferentes, são realidades diferentes, né? De países diferentes, culturas diferentes, mas é um pouco isso. Que incrível. Gostei. Aquela série, o Bebê Rena, Ele participa do Fringe lá. Tem um episódio que aparece, né? Ele saindo do Fringe no bar, com uma TVzinha passando futebol, concorrendo com ele. Assim. Que legal. É muito legal. É muito bacana, tanto que quando você estava contando, eu lembrei dessa cena específica, eu não lembrava de onde que era. Aí, agora, ao final, né, você relembrou, mas eu lembro que eu fiquei tipo, cara, eu vi isso em algum filme, alguma coisa. E era muito legal, porque é alguém que não tem, teoricamente, experiência ou ali uma grande influência para já conseguir estar em lugares maiores, e foi um meio que ele ia conseguindo e ia melhorando. E durante, assim, um spoiler, mas não é muito relacionado, é um spoiler que não interessa. Ele foi melhorando ao longo, porque ele foi adquirindo experiência, ele foi adquirindo tato com o público. E é isso que a gente quer, né? Vocês querem que as pessoas tenham essa experiência, esse contato com o público, consigam mostrar a sua arte. E o melhor de tudo, né? Entender o meio como um organismo só também, porque tem diversas partes, mas é a rua, é o bar e às vezes está tudo muito interligado. E até o mundo, né? Você falou vivências diferentes e a gente tem realidades diferentes, mas o mundo todo respira arte e a gente vai se influenciando e recebendo de formas diferentes. Gostei. E como que funciona o processo de inscrição dos artistas que querem participar? A gente abre lá no fim do ano um cadastro
para quem quer... Primeiro, a gente abre sempre para mostras e para espetáculos de rua. E aí, as pessoas se cadastram, colocam todas as informações ali já, de necessidade técnica, tempo de duração, montagem, desmontagem, porque tudo isso acaba influenciando, às vezes, né, nessa seleção que não é bem uma seleção. Eu até falei, assim, antes de começar o programa, que teoricamente você cadastra e você está dentro. Só que a gente tem um limite, porque a gente tem um limite de praças, de datas, né? Lá em Edimburgo acontece por quase um mês, são 25 dias. Aqui são 2 semanas. Então, a gente precisa ter um controle mínimo. A gente normalmente no regulamento já coloca qual é o nosso limite. Esse ano eram até 45 espetáculos na rua e 10 mostras. A mostra passa por uma seleção, então tem uma curadoria que tenta pegar um de cada estado, abranger um pouco mais o Paraná, para a gente, né, acontece no nosso estado, acho que é importante. Então, acontece essa curadoria sempre na semana antes do Natal. A gente passa ali o Natal e Ano Novo um pouco nesse clima ainda de curadoria. E os espetáculos de rua também se cadastram dessa forma. E esse ano teve muito cadastro, então a gente acabou fazendo um recorte, né, para tentar pegar pessoas de outras regiões. Esse ano tem muita gente que nunca veio no festival, que é a primeira vez. Então, abre ali em novembro, dezembro, mostra e rua. Aí, quando a gente fecha esse cadastro, a gente abre do circuito independente. Então, o circuito independente são os espaços que cadastram a grade pronta deles. Lindíssimo. Ajuda a produtora. A gente olha e fala, ai, que lindo, a gente acata. Então, se eu tenho um espaço, eu vou... As companhias já entram em contato com os espaços, isso é uma coisa muito legal, assim, que acontece organicamente já na cidade. Até grupos de fora já entram em contato com alguns espaços para conseguir um lugar nessa grade. Então, o espaço independente cadastra, a gente acata e vida que segue, já bora pro guia. Legal. E aí, esse cadastro de circuito independente normalmente vai até 10 de janeiro. Legal. E por onde que as pessoas ficam atentas a quando abrir? Sempre pela rede social, tanto do Fringe quanto do festival, quanto o nosso site. Agora a gente tem uma plataforma chiquérrima, que é a nossa plataforma oficial, né? Que máximo. Que é o www.fringe.com.br. Muito bem, fiquem atentos. Exatamente. Fiquem atentos, porque bobeou, fica pro próximo ano. Bom, e o que diferencia o Fringe das outras mostras que a gente tem? Por exemplo, a Lúcia Camargo, o próprio Guritiba, enfim, os outros vertentes ali do festival. Eu acho que todas as outras, a Lúcia Camargo, acho que são espetáculos mais grandiosos, né? Esses que dificilmente vêm para Curitiba. Quando vem, vai lá para o Guairão, às vezes a preços mais caros ainda. Então, são espetáculos que estão um pouco fora do nosso circuito, né? E espetáculos de fora também. Então, acho que a Lúcia Camargo tem essa especificidade, assim, que é muito legal. É o momento da gente conseguir ver os espetáculos que não viriam para cá, que a gente teria que ir para São Paulo, Rio, para assistir. Os outros todos são temáticos, né? Então, o Guritiba, que são os espetáculos para a infância, Mishmash, que é diversidade, assim, também, voltado para circo, para um mundo fantástico, assim. Risorama, que é comédia. Gastronomix, que daí tem essa brincadeira já, né, com gastronomia junto. E o Fringe parece que abarca tudo isso e um pouco mais. Então, assim, quer espetáculo infantil? Tem. Quer drama? Tem. Quer comédia? Tem. Quer coisas trágicas? Tem. Quer circo? Tem. Quer show? Esse ano tem vários shows, assim, dentro do Fringe. Então, acho que abarca tudo e um pouco mais. Queria ver uma pessoa que não costuma vir para Curitiba. Tem também. O Cemitério de Automóveis está aí, que faz anos que não vem para Curitiba. O Corpo Rastreado também está com uma mostra lá na Hoffman. Então, tem para todos os gostos. Acho que o diferencial do Fringe está exatamente nisso. Da gente conseguir ver um espetáculo daqui
um espetáculo de Salvador, um espetáculo do Espírito Santo, um espetáculo do Peru, da Argentina. Normalmente é preço muito popular, quando não gratuito, ou pague quanto vale. Então, acho que tem essa opção de ir para todos os gostos e bolsos, sabe? Sim. E eu acho que uma coisa que é muito legal, que eu acho incrível que a gente consegue fazer e eu acho que durante o festival isso vem muito pelo Fringe, da força do Fringe, que é você literalmente pegar a revistinha e falar quais lugares eu vou hoje. E aí você sai de um espetáculo, você começa às 10 horas, que é o horário do primeiro espetáculo. Você sai de um, você vai indo em outros, você volta pra casa 10 da noite e nessas 12 horas você assistiu sei lá quantos espetáculos, assim. É cansativo, mas é tão gostoso você fazer esse roteiro, assim. Tem que guardar a energia pra 2 semanas. Sim, não, eu já tô me preparando, já. Eu já tô assim, ó, eu já não vou nem marcar muito compromisso na agenda agora, que é pra descansar. Vitamina C todo dia. Todo dia. Pra aguentar. E protetor solar, se tudo der certo, não vai chover, vai ser um solzinho. Mas não sol demais. Não sol demais, por favor. A gente não quer ninguém com insolação. Ai, perfeito. E falando de programação, agora a gente vai para nossa programação da próxima semana. O Carna-feira chega com muita folia no dia 15 de março, das 13 horas às 20 horas, no Centro Cultural Vila Flores, em Porto Alegre. O evento reúne empreendedorismo, música, oficina, brincadeiras, flash tattoo e drinks autorais. Mais informações no Instagram, @coletivoderua.cc. O espetáculo infanto-juvenil do Que São Feitas as Estrelas, inspirado na cientista Cecília Paine Gaposchensky, estreia no Rio de Janeiro para a temporada de 15 de março a 13 de abril de 2025, no Sesc Tijuca, Teatro 1. As sessões acontecem aos sábados e domingos, às 4 horas da tarde. Haverá sessão com audiodescrição e libras no dia 13 de abril, às 4 horas. Mais informações no Instagram da companhia. Entre os dias 14 e 16 de março, o palco do Guairinha recebe o espetáculo A Lenda das Cataratas, uma releitura especial da Curitiba Cia de Dança para marcar uma década de sua trajetória. A montagem, que estreia com novas coreografias, combina elementos da dança clássica contemporânea para contar a emocionante história de Naipi e Tarobá, personagens lendários ligados à origem das majestosas cataratas do Iguaçu. Mais informações no Instagram da companhia. A Caixa Cultural Fortaleza, por meio do programa educativo Caixa Gente Arteira, promove a vivência Rolê Caixa Cultural, Educação Ambiental e Fotografia, uma caminhada que inicia na Caixa Cultural Fortaleza e percorre a orla da praia do Poço da Draga, até a praia de Iracema. A atividade propõe uma reflexão sobre o meio ambiente e poluição a partir da exposição O Amanhã Não Existe, de Dennis Rovere, com prática fotográfica e debate sobre a emergência climática ao longo do trajeto. O evento ocorrerá no dia 14 de março. Mais informações no site da Caixa Cultural. É isso, bastante programação para o pessoal curtir no país inteiro. É o pré-festival. Pré-festival. Depois vocês vêm tudo para cá, para Curitiba, quem não é daqui, já aproveitar. Bom, o Fringe também é um espaço, né, de diferentes linguagens artísticas. Você acredita que ele pode ser um termômetro para o futuro do mercado artístico? Sempre. Acho que sempre. Acho que essas mudanças que acontecem no Fringe, inclusive, tem um pouco a ver com isso, né? A gente vai entendendo as mudanças dos espetáculos no Brasil, assim, um pouco de acordo com o que está sendo cadastrado, né? A gente tem fases. Teve a fase da palhaçaria, teve que as pessoas estavam pesquisando muito, assim. Aí teve uma fase muito de teatro-dança, teve uma fase muito de improviso. E aí as coisas, a gente vai tateando, assim, de para onde está indo a pesquisa no Brasil, assim, né? Isso eu acho que é muito legal. A gente tenta fazer um mapa, assim, de olhares diferentes do teatro de estados diferentes, né? Então, a gente busca uma diversidade dentro de cada estado para trazer para cá, que acho que isso que faz o Fringe ter essa grandiosidade, né? Da gente
enquanto artista, enquanto público, olhar e falar, nossa, descobri que eu gosto disso. Nem sabia que isso existia e eu gosto disso daqui. Como que é o nome disso? Porque acho que é o momento da gente descobrir linguagens, né, também. Exato. Entender o que está sendo pesquisado e para onde está indo as pesquisas de teatro no Brasil. Isso é muito legal e acho que é numa vibe do espectador que vai ter essa experiência, do produtor que está ali organizando e vendo essa questão de pesquisa, mas também do artista, né? Sim. Que eles usam essa momento do Fringe como uma vitrine para testar teatros. Você tem algum espetáculo que você poderia dizer pra gente, olha, esse daqui usou o Fringe como vitrine e depois ficou grandioso? Nossa, tem Vários. vários. Assim. É porque agora, assim, até o Fringe tem uma mãozinha que chama Rodada de Conexões. Ah, legal falar do Rodada. Isso, é que é muito legal, assim, porque a gente traz programadores e curadores de vários festivais do Brasil, da América Latina, para conhecer as companhias do Fringe. Caramba. Então, quem tem esse interesse se cadastra com a gente, tá? Inclusive, até quarta-feira aberto isso, Olha esse só. cadastro. E aí a gente faz um match, assim, de o que as companhias têm para oferecer enquanto pesquisa, enquanto portfólio, assim, e o que esses curadores estão buscando. Então, é muito legal, porque a gente que tem acesso às duas coisas já entende um panorama de para onde está indo a programação e a curadoria no Brasil e o que as companhias estão produzindo, assim, né? Então, isso eu acho que é um privilégio. E, de fato, assim, os programadores vão assistir espetáculos. Uma vibe né? olheiro, assim, né? Uma Tipo, vibe olheiro total. pode ter um crítico, um olheiro, faça Sim. seu melhor, porque ele tá ali Não, e a gente olhando. recebe olheiros das grandes emissoras, dos grandes streamings também, que estão vendo o que os artistas estão fazendo, né? Quantos artistas se apresentaram aqui no festival, foram contatados por gente da Globo, por gente da Netflix, e tá hoje nos streamings, tá hoje fazendo sucesso. Eu não queria falar nada, mas olha a onda de espetáculos que está sendo agora também atualizado não, mas adaptado para séries, para Sim. filmes. Exato. E cada um tem o seu universo, mas é legal ver esse Sim, mix. Sim. Essa transvergência. E tem um... Você pediu, assim, um caso específico. Tem o Lube, que ele tem uma mostra esse ano, que é a Mostra Lube, Cama, Cinema e Teatro na Casa Hoffman. E o Lube tem uma história bem específica, assim, com o festival, que eu acho muito curiosa. Ai, conte. Ele, anos atrás, assim, ele tinha um lugar que chama Casa Vermelha, que é ali no Bebedouro. Por muitos anos foi um dos espaços do Fringe. Eu assisti peça lá, foi a primeira peça que eu apresentei no Fringe, foi na Casa Vermelha, que hoje é um anexo de um bar, inclusive. E o Lube, lá de São Paulo, não existia rede social como tem hoje, não era tudo facilitado, ele tinha revistinha. Ele falou, eu vou para Curitiba ver que espaço que eu posso apresentar lá. Então ele pegou lá, no final tem uma lista de endereços, ele foi espaço por espaço para conhecer, para ver onde que ele poderia apresentar o espetáculo dele. E ele encontrou a Casa Vermelha. Ele falou, nossa, é o lugar perfeito, mas já era um anexo de um bar, com mesa, cadeira, coisas do bar. E aí ele falou pro cara assim, deixa eu fazer aqui, porque daí assim, eu me comprometo a tirar tudo, apresentar e colocar tudo de volta todos os dias. Nossa. E aí o cara falou, bom, Se se você quer fazer, aí é problema seu, né? E aí ele veio com esse espetáculo, ele começou no primeiro dia, tirou tudo, apresentou, foram, sei lá, umas 10 pessoas assistir, dentro dessas, um programador, que saiu comentando com as outras pessoas, tipo, nossa, viu uma peça muito boa. Na segunda apresentação, já tinha o dobro. E aí foi aumentando, e o Lube ficou super conhecido no Brasil, como ele é hoje, né? Então, ele mesmo fala que o festival abriu portas, assim, para ele conhecer outros festivais, para ele conseguir circular. Então, é muito legal, assim, a gente ver o quanto um espetáculo cresce, né? Às vezes com a pessoa certa olhando, ou enquanto
feedback que as pessoas dão, esse boca a boca que acontece no festival, eu acho impecável, porque a gente vai assistir uma peça, sai falando para todo mundo, e aí quando a gente gosta, a gente até decora a próxima apresentação, né? Aí fala, vai ter de novo, tal data. Sim. Aproveita antes que for embora. Isso. Mas falando também da parte técnica, a gente já comentou um pouquinho no começo, mas gostaria de retomar. Quais que você acha que hoje, principalmente para o fim de 2025, são os maiores desafios assim que vocês precisam lidar? Ou seja, muito antes, sei lá, enquanto está lá no projeto, ou agora, próximo, o que você listaria assim? Eu acho que é esse quebra-cabeça de demandas, né? Então, quando a gente já faz essa organização, né, de esses espetáculos são os que vão estar. A gente não sabe ainda onde, quando, como. A gente só sabe que é um desejo. E que vai existir esse espetáculo. Vai existir. Então, é um desejo ter esses espetáculos. Aí, depois que a gente já tem eles, aí abre o papiro. E aí a gente faz esse quebra-cabeça de onde cabe esse tipo de espetáculo, qual que é a linguagem dele, até para os espaços fechados, né? A gente tem no cemitério de automóveis, por exemplo, um show da banda Saco de Ratos. Em qual teatro é legal isso? Qual teatro que é a cara desse show? Isso tudo a gente tem que pensar, né? Até porque muitos lugares vão o público que já vai no espaço, que nem sabe direito o que vai rolar, mas já está acostumado a ir lá, só chega. Então, qual que é a linguagem normalmente que já tem ali? Então, a gente olha para essa carinha do espetáculo para entender onde ele cabe, onde não cabe. A gente ainda tem o palco Ruínas, que é gigantesco, e aí a gente fica pensando o que cabe no palco Ruínas, enquanto estrutura e enquanto público, né? E aí a gente entra em 1000 demandas, de tempo de montagem e desmontagem, para ter 3 espetáculos naquela praça, qual vai ser o horário, quanto tempo as coisas duram, necessidade técnica de som, luz, é um quebra-cabeça gigantesco. E ele segue sendo a nosso maior desafio até agora, né? Sim. Amanhã a gente tem reunião lá para ver a montagem do palco Ruínas, então, para deixar tudo isso organizado. É uma logística bruta, né? É, exato. E eu acho que é legal também mencionar, porque, cara, esse trabalho ele começa logo depois que termina o festival, já tá sendo feito o próximo, né? Quanto tempo antes vocês já estão trabalhando? Acaba... Tira farinhas? Tem um tempo de tem. A bula tira um mês, assim, lá em agosto, em julho. Mas tem um tempinho. A gente termina sempre em abril. Aí tem todo o período de pós, né? Então, de prestação de contas, de organização, de feedback. Porque não acaba quando acaba. Porque não acaba. Não acaba. Então, a gente pede um feedback das companhias que vieram apresentar, das pessoas que trabalharam, de tudo isso. Então, a gente tem essa reunião final para ver o que deu certo, o que não deu certo, onde a gente está falhando, o que dá para melhorar, já para deixar engatado, assim. Sim. E aí a gente vai trabalhando, né? A executiva continua com essa prestação de contas aí fazendo. Aí, ali em agosto, a Mostra Lúcia Camargo já começa a curadoria toda de novo. E aí a gente retoma tudo. Ela falou que tinha um tempinho pra respirar. Mas não tem, talvez. Tem um tempinho, né? É um Uber de um teatro a outro. Né? Dá uma cochilada. Até pra fazer um projetinho ali no meio, de outro lugar, daí você volta. Aí, o tempo dela, ela ainda faz o quê? Mestrado. Nossa, nem faz. Ela lembrando. Essa é uma loucura. Bom, Você não e precisa tocar nesse assunto. Falando em bastidores, agora a gente vai pro nosso quadro Backstage. É o nosso momento de cafezinho, assim, ó. Eu adoro esse tricotar. momento. Vamos tricotar. É isso. É gigantesco. É uma demanda absurda. São muitas pessoas. Envolve fofoca, que eu sei. Sempre, né? Tem uma história. Tem ali, ó. Sempre tem. Tem alguma história que aconteceu, que marcou você de alguma forma especial, que você queira compartilhar com a gente? É meu primeiro ano na coordenação do Fringe, né? Então, tudo pra mim
tá muito grandioso, assim, né? Tudo é uma nova experiência, é tudo. E aí eu tenho muito contato com a Fabiola, diretora do festival, até porque a gente organiza o Fringe juntas, né? E acho que tem uma coisa muito curiosa, que as duas ficaram meio desesperadas, que foi quando a gente abriu o cadastro de mostra e de rua, a gente já colocou assim no calendário, vai até dia tal, prorrogando mais 5 dias. Então essa prorrogação já estava no nosso calendário, linda e maravilhosa, vida que segue. A Cici, que é a nossa produtora executiva, ela viajou nesse meio tempo para Londrina e participou de uma rodada de conexões lá. E aí ela falava assim para as pessoas, como estava muito perto do fim, ela falava, ó, tá aberto, mas fica tranquilo, vai prorrogar. Fica tranquilo, vai prorrogar. E aí avisou todo mundo, eu também, às vezes falava para a pessoa, não, fica tranquilo, também tem uns diazinhos em off, assim, né? E aí, quando faltava 3 dias para encerrar, eu entrei, assim, no formulário, como quem não quer nada, só para dar uma olhada como é que tava. E a gente tinha 50 cadastros para mostra e mais de 70 já para rua. E eu entrei em pânico, porque eu pensei, meu Deus, ainda falta quase uma semana com a prorrogação. Meu Deus. O que a gente vai fazer? E aí, eu cheguei pra Bula e falei, Bula, a gente tá com tantas inscrições. Não, Hannah, tem que fechar esse cadastro. A gente tem que fechar agora, não vamos prorrogar. A Cici ouviu e falou, tem que prorrogar. Eu divulguei pra todo mundo a prorrogação. E aí Traz o papiro. Aí a gente ficou assim, meu Deus, a gente não vai ter como organizar isso depois no tempo que a gente tem. E aí a gente prorrogou 24 horas. Foi bem... Só pra falar que teve a prorrogação. Isso foi bem triste, assim, foi só pra falar que teve a prorrogação que a gente já tinha falado. Sim. Porque não tinha como mais. Um dia antes, a gente tinha o dobro de espetáculos que cabe na rua e 5 vezes mais do que a gente pode de mostras, assim. Nossa. Não tinha condições. Aí a gente prorrogou 24 horas já chorando, pensando que só um veja. Pelo amor de Deus. E daí veio mais 10. Tipo isso. E aí, é porque a gente que faz produção, a gente dá uma olhada no edital, o que pede, o que não pede. E aí a gente sabe do nosso potencial de fazer de última hora. A gente sabe. E aí a gente deixa pra última hora. Óbvio. Óbvio. Essas últimas 24 horas foram as 3 cidades a mais. Tipo isso. Não, e é bem isso, né? O pessoal deixa sempre pra última hora, assim. O edital tá fechando, eu tô finalizando aqui. Sim. Aí o pessoal já tá... Não, beleza, já temos 50, vai vir mais 2, 3. Aí vem uma enxurrada, assim, que a galera até deixa... porque, por que não, né? Se vai até meia-noite, eu posso fazer 11h30 da noite. 11h50 eu tô fechando. Os últimos minutos das 24 horas eram, tipo, pipocando. Sim, e assim, a gente desesperadas, porque a gente pensava, como que a gente vai selecionar isso? Não, sim, imagina. Daí Como? você tem 70, pra você olhar espetáculo, demanda de 70. Sim. Aí você tem, tipo, aí tá a Fabiola lá, olha, você tem uma semana pra me dar uma resposta. É, pra gente, né, inclusive, porque ela, na curadoria das mostras, assim, ela faz junto essa curadoria. Então, assim, pra gente entender o que a gente ia fazer. Tanto que a gente não conseguiu seguir o prazo, a gente prorrogou Olha só. o resultado final, porque a gente não conseguia decidir. Sim, muita gente. Muita gente. Muita Muito gente. lugar. É aquele desespero feliz, né? Sim. É, É bom porque significa o peso e a dimensão que o festival Sim. proporciona, mas também é desesperador tá ali e falar, nossa. E eu acho que daí também traz um peso, né? Tipo, nossa, esse aqui queria muito, mas agora não vai dar, porque se Fica eu colocar muita- ele, é. vai prejudicar a logística do que já tá ali, então aí você tem que falar, não, volta ano que vem. fica muita quebra-cabeça. coisa de fora, assim. Nossa, É sim. até triste. E aí, uma decisão esse ano, inclusive, foi todo mundo que já participou de mostras em outros anos, esse ano foi uma das coisas que a gente fez para conseguir contemplar, assim. Porque tem mostras que iam estar na 3ª edição e elas são impecáveis. Só que daí, como que a gente pega essa e não pega a outra que também foi boa e... De nossa, outro lugar. é muito difícil. É. E pra finalizar, assim, porque a gente tava falando dos que se inscreveram. É. Eu queria, posso dar um spoiler? O que vem por aí nas próximas edições?
Ai, que difícil, né? Não sei. Não sei. É porque acho que a gente depende também muito de como vai ser esse ano. Pra eu poder dizer como é que vai ser as próximas edições, assim. Depois Vai você ser fala em maior. off. Vai ser maior. A gente já teve uma coisa, assim, que a gente não esperava, que são companhias muito grandes se cadastrando no Fringe. Que legal. Porque o Fringe, como todo mundo sabe, né? Ele não oferece grandes coisas para as companhias que vêm. Então, a gente consegue hospedagem, alimentação, mas a gente não tem um cachê fechado. Ali na mostra que tem uma ajuda de custo, assim, um auxílio financeiro para conseguir vir com as pessoas um transporte e tal. Mas não oferece um cachezão, porque esse é o Fringe. Né? É o Fringe. Essa é a identidade do Fringe, né? Então, companhias muito grandes, a gente ficou assim até. Mas, gente... Será que não é fake isso? Tá no edital certo. Fringe, porque isso já é um sinal, assim, é um apontamento para o que talvez aconteça na próxima edição. Que bacana. Então, a gente já vai ter que entender se tudo continua como está, se a gente vai ter que, às vezes, criar ou desfazer alguma dessas frentes, né? De mostra, rua, circuito, se continua tudo como está... A gente vai ter que entender. E isso depende de como vai ser essa edição. Já temos aí um desafio pro ano que vem. Olha, ano que vem a gente vai trazer você de volta. Final do ano. Que daí a gente quer saber. E aí, a que pé tá? Como que vai ser? Daí a gente já quer saber. 10 de janeiro, quando fecham os cadastros. Boa, 10 de janeiro, dia de fechar o cadastro. Eu vou abrir aqui a agenda. Sua disponibilidade tá ok? Já pra gente já garantir. Que maravilhoso que foi te receber aqui. Nossa, sim. Muito obrigada por todas as informações que você passou, assim, nos spoilers, o gostinho que você deu de como é feito, que é Exato. gostoso saber como é feito, e o que vem por aí, toda essa nuance. Eu acho que foi um excelente pré-festival, igual tem os pré-bloquinhos que a gente falou semana passada, você aí de casa pode assistir. A gente já está se preparando para o festival de teatro com muito amor e empolgação. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez. Foi incrível a gente poder ter essa visão técnica, essa visão de produção e, nossa, porque realmente a gente não tem dimensão do que é. A gente está ali assistindo 40, uma hora e meia de espetáculo, mas não entende todo o rolê por trás. E agradecer também Fabiola, Max, que estão sempre com a gente aqui, parceiríssimos. Um beijo pra vocês. E é isso, quiser deixar as redes sociais do Fringe, do festival, pra quem ainda não sabe, saber como que vai funcionar, onde que eles podem pegar o guia. Gente, primeiro eu que agradeço, assim, a recepção de vocês. Me senti muito à vontade. Ai, que bom! Em casa. E é muito legal, assim, falar sobre esses bastidores, porque, de fato, a gente vê uma peça na rua e não tem a dimensão que são só no Fringe 280 atrações acontecendo em 2 semanas. A gente tem uma média de 2.000 pessoas trabalhando entre companhia, técnica, produção. Então, é uma coisa muito grandiosa e espero que a gente se encontre Sim, por com aí certeza. no Fringe pra gente poder aproveitar juntos, assim. E aí vocês de casa, onde quer aqui? Vocês de casa também, aproveitem o festival. Ele acontece de 24 de março até 6 de abril. O Fringe inicia no dia 26, na quarta-feira, com programação a partir das 10 da manhã. E aí, informações sobre valores, data, horário, tem nas nossas redes sociais, que é o @mostrafringe ou @Festival de Curitiba. E no nosso site, que é www.festivaldecuritiba.com.br. Os guias, essa revistinha maravilhosa, a gente encontra em tudo que é lugar já. Todos os teatros que vão ter atrações já tem o guia físico. Na bilheteria também fica dentro do Shopping Miller. Então, apareçam lá. E a gente se vê, gente. Sim, Muito obrigada. Muito obrigado, Certeza. incrível. E você também, que vai viver a arte com a gente. Não esquece que quinta-feira que vem tem mais um Arte e Cultura. E não esqueça de se inscrever no canal da TV Uninter e também de nos seguir nas redes sociais. É isso. Até quinta que vem. Tchau. Tchau. Tchau.